Pastor Edilson Siqueira, sabemos que a vida não é feita apenas de cargos, de funções, como nós narramos aqui. Tudo isto é muito lindo, é maravilhoso, expressado, falado e trazendo à tona. Mas quem vê os nossos grandes triunfos, as nossas vitórias, não vê a gente no campo de batalha pelejando e guerreando. A pergunta que fica é: quem foi o Edilson antes de conhecer Jesus? Houve o Edilson antes de conhecer Jesus? Pois é, houve um Edilson sem muita experiência com Jesus, né? Porque eu fui criado, nasci num lar evangélico, né? Quando vim ao mundo, os pais já eram convertidos. Eu perdi a mãe, pastor Fábio, pastora Giane, perdi a mãe com 1 ano de idade. E eu fui então entregue para os avós paternos. E foi uma maravilha. Me puseram num berço de ouro aí, né? Uns velhos avós muito crentes, assembleanos assim de marca maior no norte do estado. Então eu tive uma formatação já cristã, né, na Assembleia de Deus, que é o nosso caso, mas mesmo assim chega uma idade, né, a infância, a adolescência, você precisa ter a tua experiência com Deus, né? Então teve um Edilson sem um encontro mais profundo com Jesus, porém sempre no caminho, nós estávamos sempre caminhando ali, né? Então o senhor já veio de um berço cristão, evangélico? Um berço evangélico, tanto eu como a esposa, ela vai dizer daqui a pouco, certamente. Nós fomos criados no lar evangélico, né? Minha infância no norte do estado, Bela Vista do Paraíso, região de Londrina, e depois na adolescência vim para Curitiba, 13 anos eu tinha, ali na congregação da Barreirinha, o bairro da Barreirinha, aos pés do pastor Salvador de Lara, que vai fazer 100 anos agora, né? Vive ainda, pastor Salvador de Lara, foi quem me apresentou a cooperador em 1980, onde nós casamos e apresentou os nossos filhos, né? Então a gente tem já tem experiência, porque chega um momento que há um encontro com Deus, por mais que seja filho de crentes, mas Deus não tem neto, já dizemos há muito tempo, né? Aproveitando essa oportunidade aí, pastor, o senhor acha que é necessário, mesmo sendo filho de crente, filho de obreiro, filho de pastor, um momento da sua caminhada, fazer a confissão de Jesus como Senhor e Salvador? Eu creio que é quase que automático, viu, pastor Fábio? É quase que automático. Eu acho que não há necessidade da gente ficar insistindo, levante a mão, não sei o que e tal. Não, vai acontecendo, porque o meio nos leva a isto, né, a querer uma experiência com o Senhor. E eu, por exemplo, não tive essa formalidade de ir para frente, um convite, os tradicionais apelos, né? Finais de mensagem, final do culto, convite, quem quer Jesus e coisa. Eu não tive isso. A minha experiência não passou por esse momento em si. Mas precisa haver um encontro com Deus, né? Precisa haver. Eu entendo perfeitamente assim. Porém, a formalidade talvez seja dispensável. Entendi, pastor. Perfeito. Aproveitando então que a gente chegou no assunto do compromisso maior, né? Eu gostaria de saber, pastora Dirce, como foi a experiência em que a irmã sentiu quando... como é que eu posso explicar melhor? Quando a irmã sentiu que Deus estava te chamando para um compromisso maior. Como assim, eu já nasci, né, num lar evangélico, né? Desde criança, assim, servindo a Jesus. E aos 18 anos, daí quando... conheci, né? Aos 18, né? 17 para 18, né? Quando eu conheci, né, o meu esposo, né, o Edilson, na época. E eu lembro assim... Aí o mundo desabrochou para ela. Ai, meu Deus. Mas eu sentia algo diferente, né? Eu sou nascida em Curitiba, né? E me criei lá na Barreirinha também, né? Desde criança, né? Cresci lá na Barreirinha. E daí quando eu a conheci, assim, Deus falava fortemente que ele ia ser meu esposo. Mas foi assim algo muito claro. E fomos nos conhecendo até chegar ao casamento, né? E já fluía dentro de mim esse desejo, como, né? Já estando com ele já via que ele tinha, né, esse desejo assim para a obra, né? E foi fluindo. Então.
Ou seja, tudo vai automaticamente, né? Quando estamos já no caminho do Senhor, né? Com a família, né, Fábio? Por isso que é importante, irmã Josi, a família, né? A base, o alicerce. Quem tem uma boa família, o mundo não presta. Verdade. Veja, isso é forte. Esse dá corte. Dá corte, é um corte. Quem tem uma boa família, o mundo não presta. Verdade. As coisas do mundo não têm prazer. Eu, por exemplo, escute isso que eu vou lhe dizer. Eu, por exemplo, ali na Barreirinha, convivi na minha adolescência com os colegas, todos usavam drogas. Todos. Maconha, coisa. Eu nunca usei uma droga porque eu amava a minha casa. Meu Deus, essa é forte. Eu amava o meu lar. Uma vez até me forçaram para ajudar a contribuir, a vaquinha. Eu tinha uns troquinhos no bolso, acabei dando. E quando chegou a erva, né? Eu nunca esqueço disso. Chegou a erva e eles disseram, não, você vai participar. Já era uma tramóia maligna, né? Você vai participar porque você ajudou a comprar. Eu falei, negativo. Vocês me forçaram a comprar, agora usem vocês, que eu não quero isso aí. E nunca usei esse negócio. Então, dentro do seu posicionamento e da sua experiência vivida, vítima da sociedade não existe? Acaba sendo indiretamente vítima da sociedade porque a família joga para a sociedade, né? Quando a família ampara, a família dá amor, carinho, atenção, respeito, né? Quando de fato temos lá um home, sweet home, né? Um lar, doce lar, rapaz, isso aí ninguém quer ir para um mundo, amargo mundo, né? Você quer estar num lar, doce lar. Tremendo, meu pastor. Meu pastor, mas qual foi aquele momento que o senhor teve, mesmo servindo a Jesus desde criança, tendo pais cristãos que ensinavam o senhor a Bíblia, possivelmente ia para a escola bíblica dominical, mas qual foi aquele momento que o senhor teve um encontro com Cristo que despertou o senhor para um compromisso maior? Eu estava vindo de casa para cá com a minha linda esposa e pensando nisso, eu tenho 3 momentos marcantes, se você me permite. O Dão Negro vai nos dar 5 horas aqui hoje, né? A gente vai amanhecer, hoje é vigília. Então, fique ligado e compartilhe aí essa live que você está acompanhando agora, esse podcast aqui, inaugural, isso é histórico, né? Eu tenho 3 momentos, né? Uma na minha adolescência, eu tinha 13 para 14 anos, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aquilo ali foi forte demais. Conta pra gente, pastor. Conto. Eu até já residi aqui em Curitiba, mas fui visitar, desculpa, visitar minha cidade natal e estava vendo lá uma série de estudos bíblicos com o pastor Osmar Castro, não é Osmar, Antônio de Castro, que vive ainda, mora aqui na Boa Vista, viveu muitos anos na América, né, já preguei na igreja dele lá nos Estados Unidos, mas agora está aqui. Então ele estava dando estudos bíblicos e depois do culto desciam para o porão da igreja para orar por avivamento. Numa daquelas noites ali eu desci desinteressado, mas como os demais jovens e adolescentes desceram, eu falei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou lá, né? E cheguei lá, estava olhando para cá, olhando para lá e de repente aquele fogo foi invadindo tudo e eu fui tomado pelo poder de Deus e comecei a falar em línguas estranhas pela primeira vez. Meu Deus. E aquilo ali me marcou muito. Eu voltei incendiado para Curitiba, já procurei o Templo Central em Curitiba, fui batizado nas águas pelo saudoso pastor Catarino Nunes Pires. Pastor Catarino, que nós perdemos agora na pandemia. E depois vim a ser colega dele como pastor. Meu Deus. Uau. Você vê que coisa maravilhosa, né? Tive o privilégio de ser pastor ao lado dele em Curitiba, né? Hierarquicamente até com um certo posicionamento favorável, porque eu fui vice-presidente do pastor Pimentel até, não é? Então, esse foi um momento marcante. Outro momento marcante foi quando, numa noite na Barreirinha, eu cantava no coral, quando o coral ficou em pé assim, o Senhor me levou numa visão extraordinária, eu me vi, isso serve até para um outro podcast um dia, viu? Quando você você tem pavor de público e se torna um pregador. Uau! Eu não vou contar aqui hoje. Não vai contar, pastor? Não vou contar. Nem se eu pedir para o senhor contar um pouquinho? Não vou contar. O senhor tinha pavor de púlpito? Tinha pavor de púlpito até os 20 e poucos anos. Né? Mas por que o senhor tinha pavor de púlpito? Eu era muito tímido.
Por causa da timidez, Timidez, medo de público. Aqui, o microfone me dava ojeriza. Então, só dá um spoiler. O que o senhor fez para vencer o medo do púlpito? Porque tem muitos jovens, pastor, que têm um sonho de pregar, desejam pregar, desejam exercer alguma Eu vou até função, anotar. Eu vou anotar isso aqui. A minha experiência é muito forte. É. Viu? Eu não sei se conto hoje, eu deixo para contar outra vez, né? Conta. Estou me convidando para uma Conta próxima. Vai ser um prazer ter o senhor aqui. Conta hoje. Mas aí, antes de contar isso, eu estava o coral se colocou em pé para cantar e eu fui levado assim numa visão, assim, eu me vi diante de uma multidão tão grande em outro país até. E eu estava no palanque, assim, pregando, e eu fechava o olho e estava cantando no coral. Aliás, abri o olho, estava o coral cantando. Eu fechava o olho e eu via aquela visão, aquilo me marcou tanto. E eu pregando, e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho pavor, tenho medo de microfone, né? Então isso me marcou muito, foi muito forte. E o Senhor ali estava me chamando. A outra experiência forte foi quando eu preguei pela primeira vez. Como é que foi, pastor? Eu acho que eu não vou contar não, hein, pastora Dirce? Conta. Ó, se a pastora falou, pastor, você tem que contar. God. Então vou tomar um golinho de água enquanto você faz um convite para o pessoal compartilhar, vai. Vou fazer um convite aqui, gente, você que está nos acompanhando agora no YouTube. Ô, produção, não foi pro Facebook nem pro Instagram, né, produção? Eu esqueci de te passar o login. Agora que eu lembrei. Mas você que está no YouTube aí, pode compartilhar, envie nos grupos do WhatsApp, envie nos grupos do Facebook, tira uma foto aí, um print e coloca lá no Instagram e pede pro pessoal vir aqui no YouTube nos acompanhando, porque o pastor Edilson vai contar como é que foi que ele pregou pela primeira vez. Muito bem. Eu então tinha, como eu estava dizendo, pavor de público, muito. Eu não ia em cultos no meio de semana para não ter oportunidade. Culto de juventude, eu não ia de jeito nenhum, porque iam me chamar e eu tinha medo. Mas um dia o líder da mocidade, saudoso Abel, me chamou e disse assim, olha, sábado agora é culto da mocidade e vai ter um grupo de fora cantando, e vai ter um pregador de fora, mas não sei quem, convidados. E eu rapidamente pensei assim, bem, então não vai ter tempo para dar oportunidade, né? Ele disse, você vem? Eu falei, venho. Eu, recém-casado, tinha uns 2 anos de casado, né? Aí, naquela semana, aquilo me incomodou muito. Eu fiquei pensando assim, eu toco na banda, eu sou músico desde de 14 para 15 anos, eu toco, modéstia à parte, qualquer instrumento de banda, assim, eu já toquei todos eles. E também de corda, teclado, essas coisas. E eu tocava, cantava no coral, no grupo de jovens. Eu comecei a pensar assim, mas que covardia, eu tenho medo de pregar. Se eu fosse pregar, o que eu falaria? Eu trabalhava dentro de uma sala, assim, um escritório de uma grande empresa, mas a minha sala era reservada de computação, ficava sozinho ali, ar-condicionado e tal. Eu comecei num propósito de jejum. Falei, eu vou jejuar essa semana imaginando uma mensagem. Comecei a preparar. João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus. Tem quanto tempo isso e o senhor ainda lembra? Foi em 82, né? 82 faz quantos anos? Não era nem nascido, meu pastor. Nossa. Foi tão marcante, pastor Fábio, que aquilo é inesquecível. Inesquecível. Você vai é de emocionar. Porque aí eu comecei a pregar sozinho no escritório, marcava o horário, dava 5 minutos, eu falei, é muito pouco. Rabiscava mais um pouco, dava 10 minutos, até que deu 15 minutos. Rabiscando, deu 15 minutos. E eu jejuando, semana inteira jejuando, Senhor, mas se eu fosse pregar, como é que eu falaria? É isso e tal. E me alegrava sozinho. No sábado, eu estou voltando para casa em jejum, eu trabalhava até meio-dia, eu disse, Senhor, eu quero uma oportunidade hoje. E vou caminhando e falando com Deus em línguas estranhas. Depois eu disse, Senhor, se o Senhor me quer pregando, se o Senhor me quer no ministério da palavra, impeça o pregador de vir e que eu seja o pregador dessa noite. O senhor já orou pedindo isso, meu pastor? Ousado. Bem ousado o irmão, que tinha timidez, né? Para quem tinha uma timidez total, irmãos, uma timidez assim, muito forte. Eu falei aquilo assim e fui para casa.
no sábado, era sábado, aí fui pro culto, meu instrumento musical, na banda, né? Tô lá tocando, eu olho, começo a olhar para a tribuna, para onde está o púlpito lá, e olho, falei, não tem ninguém diferente. Olho, não tem nenhum grupo musical hoje. Falei, mas que negócio é esse? Fui. Dali a pouco, o dirigente da mocidade foi lá onde eu estava e disse, Edilson, recebi um comunicado agora que deu um problema, o pregador não vem, o grupo musical não vem, nós não temos quem prega. Olhando para mim. E eu meio que dizendo para o irmão, o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo? De repente ele falou assim, você prega? Eu falei, prego. Ele falou, então tá bom. Ele saiu correndo para o púlpito. E dali a pouco, em poucos minutinhos, e nesse meio desses minutinhos, aquilo parece que o teto da igreja desceu sobre a minha cabeça. Eu falei, o que eu fui fazer, meu Deus do céu? E aí eu dobrei a cabeça assim no banco da igreja, assim, falei, Senhor, eu estava brincando. E Deus falou comigo assim, eu aceitei o teu desafio e já impedi o pregador de vir. E agora é você que vai pregar. Meu Deus, que tremendo, pastor. Rapaz. Só que foi um peso muito forte assim sobre mim naquela hora, né? Mas aí quando ele chamou, eu me senti assim que meio que elevado assim, né? Fui meio que suspenso até a tribuna. E ali eu preguei, rapaz, exatamente o que eu preparei. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Aquilo foi uma glória. Em 15 minutos foi um Pentecoste, um mover. A igreja, muita gente veio para frente, naquele mover forte, rapaz. E ali marcou o meu início no Ministério da Palavra. Para quem não pregava nada, eu fui o pregador oficial do evento. Que tremendo. É muito forte. Ah, meu Deus Isso do aí vai céu. dar corte, hein, pastor? Tremendo. Quer pregar? Eu digo aqui para mais alguém aqui, né? Você tem desejo e tem medo? Desafie você mesmo. Vá para o jejum, para a oração, planeje, estude, porque o que eu planejei, o Espírito Santo usou, porque Ele mesmo me deu antes. Glória a Deus. E a senhora, pastora, qual foi a experiência mais marcante que a irmã teve com Deus? Assim, você fala do começo, assim, da Isso, vida? no começo. Uma vida toda no ministério aí, né? Tem muita coisa, né? Dá pra fazer um livro aqui hoje. Mas ela pode falar sobre a experiência do começo e também aquela mais marcante que ela teve com Deus. Uma que eu lembro, assim, marcante do começo do nosso casamento, assim, que eu lembro, assim, do batismo com o Espírito Santo, como Meu foi. Deus. Que Essa marcou. foi forte. Né? Foi forte. Então, eu lembro, assim, que eu comecei num ensaio no coral, queria cantar no coral lá na Barreirinha, e uma vontade de cantar, e coisa assim, boba, assim. Antigamente eles colocavam um nome, né, assim, fazer uma chamada, né, e eu lembro, assim, nunca esqueço disso. 21 anos de idade. Bem novinha, assim, daí eu falei assim, eu fiquei triste porque eu vi que ninguém colocou meu nome, né, ninguém apresentou, uma coisa assim, bem boba, né. Ninguém me viu? Daí eu cheguei em casa, nós morávamos num apartamento ali no Fernando de Noronha. E nós tínhamos a Letícia. Foi do ensaio em casa chorando. Não me querem no coral. Mas olha, uma coisa assim bem boba. E eu tinha a Vanessa, minha filha, né? Bem bebezinha. E assim, foi uma experiência. Daí eu cheguei reclamando e tal em casa. E daí ele me consolando, né? Falei, não, imagina, assim, vai ser bênção, nossa, nem se preocupe e tal. E daí, quando nós fomos orarmos para dormir, quando eu me ajoelhei para orar, nós dois juntos para dormir, foi coisa linda que o Senhor fez. Assim, Deus me batizou assim rápido, assim, foi uma coisa bem no que me ajoelhamos para orar. Um abraço nela, foi batizada com o Isso, Espírito foi Santo. Um abraço. O abraço mais santo que já dei. Né? E foi algo assim tão lindo, assim, Que emocionante, que Deus já me deu com dons de língua. E eu passei a noite assim falando em língua, coisa assim linda. E a minha filha, o prédio todo. E a minha filha, a Vanessa, nós tínhamos um problema para ela dormir, que ela dormia, qualquer coisa, ela acordava e chorava e não tinha quem fazer ela dormir. E ela não acordou, e a partir daquele momento ela nunca mais teve esse problema. Você vê, Deus fez algo assim lindo, né? Aí, assim que eu não esqueço, daí no outro dia, eu descendo assim, a escada do prédio, e a minha vizinha que morava embaixo, ela chamava Valdelina, eu lembro.
ela me encontrou assim, descendo, né, a escada, assim, foi algo assim muito lindo. Daí ela me perguntou assim, o que houve na sua casa, ontem à noite, assim? Vocês fizeram algum momento de oração, alguma coisa que eu escutei assim, falando em língua, mas era coisa muito linda e falando, sabe? Daí eu já estava cheia, né? Comecei, sabe, a falar em língua. Eu falei, foi Jesus que me batizou com o Espírito Santo. Aí nós abraçamos e choramos já quer passar, né? Meu Deus. Assim, eu falo assim, foi algo assim muito lindo que me marcou assim no começo, né, da obra. Glória a Deus. É do Espírito Santo capacitando ela para estar ao meu lado, né? Porque a obra ministerial exige muito. É árdua. Né? Árdua. E se o pastor não tiver uma companheira à altura, né, para suportar, aí fica muito mais árduo. Né? Verdade. E Deus capacitou desde o começo com o batismo com o Espírito Santo, os dons. Já foi estruturando. Foi estruturando. Que tremendo, pastor. Que experiências maravilhosas, marcantes. Vocês que estão com a gente aí no YouTube, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por Deus e sejam inspiradas através dessas experiências tão incríveis que o pastor Edilson e a pastora Dice Siqueira está passando para nós aqui hoje. Pastor Edilson, falando de experiências de anos atrás, o senhor falou aqui que despertou no senhor um desejo de pregar. O senhor estava sedento pela pregação a ponto de o senhor orar para que Deus fizesse o pregador furar para o senhor pregar no lugar do pregador. Para quem nunca tinha pregado. Para quem nunca tinha pregado. Que responsabilidade. Eu já fui, amor, com a mensagem para pregar e torcendo, mas não corei, né? Eu torcia. Tomara que o pregador não venha hoje, o pastor me deu oportunidade. Mas orar igual o pastor, não corei. Pastor, vou fazer uma pergunta agora direcionada aos dois. O senhor acha que nessa época do Senhor, a juventude era mais sedenta por Deus e pelas coisas de Deus do que nesse tempo que nós estamos vivenciando hoje? Eu acho que não, Fábio. Me permita chamar de Fábio. Sim, claro. Eu acho que não. Eu acho que porque nós temos juventudes avivadas, viu? O problema está na liderança, e eu sou um dos líderes. É a questão de valorizar a juventude, né? Oportunizar, aproveitar, né? Trazer a juventude para o centro das realizações, né? Porque a juventude está aí, viu? Só está. E o avivamento é o mesmo, eu creio assim, né? Agora, outro corte, o que a igreja evangélica está passando e precisa cada vez mais é de um reavivamento institucional, prático, que isso é muito importante. Todo segmento, toda organização, a cada 50 anos, precisa passar por uma renovação. Isso pelos índices americanos, né? Toda organização, a cada 50 anos, tem que passar por uma reavivada. E nós estamos há 110 anos, né, estabelecidos, já passamos na década de 50, 60, 70, uma dinâmica nova, com a implantação dos cultos ao ar livre, as bandas, aquele mover todo, né? Foi maravilhoso, foi um up assim que trouxe um crescimento extraordinário. Depois chegou mais uns 50 anos, né? Tem que haver uma outra dinamização, precisa haver. E a juventude faz parte. Né? Oportunizou, o jovem está pronto. Sim, é uma modernizada sem se mundanizar, né? Sem se mundanizar, claro. Eu penso que a igreja ela precisa, sim, de uma modernizada sem se mundanizar, mantendo a essência, os princípios bíblicos que são absolutos e são como valores inegociáveis, né? Não é fazer reforma, né? Não. Reforma fala-se de mexer em doutrina, né? Em estrutura dogmática e tal. Não. É trazer uma dinamização, né? Aproveitar valores, trazer uma quase que uma contextualização, né? Uma contextualização de fato sem se perder. Né? Mas, pastor, o senhor há de concordar comigo que nesse tempo está havendo uma escassez de referenciais para esta juventude. Eu não sei se naquela época era mais favorável pela vida, os bastidores da vida de alguém não ser exposto, como é nos dias de hoje, devido ao advento das redes sociais, tudo é exposto. Então, eu penso que quando eu me converti, eu tinha muita gente como os meus heróis na fé. Só que com o advento das redes sociais, nós percebemos que os nossos heróis
na condição de Superman, ele também tem a sua criptonita que o enfraquece. E talvez essa exposição dos bastidores, das fragilidades dos homens de Deus, tenha levado a essa geração a não se inspirar e não ter alguém como referencial. Digamos que isso teria um certo valor, né? Porém, todas as igrejas que trazem para o seu seio, para o seu centro, a valorização da palavra, ela tem bastante jovens. Uau, perfeito. Os jovens amam a palavra. Os meus melhores cultos em Colombo, por exemplo, a quem eu envio um abração lá, Assembleia de Deus de Colombo, toda a nossa diretoria atenta lá, a família, os irmãos. Os nossos cultos melhores são de terça-feira, que é o culto da palavra, Antes da pandemia, não suportava o público, o nosso prédio principal, que você conhece lá, que cabe mais de 1.000 pessoas, né? Não é tão grande assim. Mas nós tínhamos 2 horários na terça-feira, umas 18 horas e outras 20 horas. Palavra. Não tinha nada de modernidade, não tinha luzes coloridas e fumaça, né? Palavra. A juventude precisa de palavra, mas uma palavra transmitida de uma dinâmica contextualizada. Sim. Né? É a palavra. É a palavra. Né? E ela é viva e eficaz, ela né, meu pastor? Suficiente. E eu gostaria de saber, pastora Dirce, quais foram as suas experiências ministeriais mais marcantes? Ministeriais. Ao Deus da provisão aí, né, mano? Bom, lembrando assim, na obra missionária, Sim. né? Que a gente não esquece, né? Os momentos das dificuldades, mas sabendo que quando o Senhor chama, né? Ele provê, né? As coisas, né? A gente sabe que pensa assim até que vai passar fome, passar necessidade, mas não. Quando a gente está na vontade, no centro da vontade do Senhor, Deus provê. Então, eu lembro, assim, tipo, em Minas Gerais, assim, a dificuldade que foi no começo, mas, assim, nunca nos faltou nada. O Senhor sempre proveu. É coisa linda, assim, ver o trabalhar de Deus, assim, na nossa vida, assim, né? Mesmo com o pouco que tínhamos, nós ajudávamos ainda famílias necessitadas. Glória então, a Deus. E nunca fartou. Nunca faltou. Falando sobre... Nunca fartou. Nunca fartou? Lá no interior fartou. Fartou. Nunca fartou, fartura. Fartou. Lá em Minas Gerais. Falando da experiência do campo missionário, aproveitando que a pastora ressaltou essa fase na vida de vocês, deixa eu fazer a pergunta aqui para o pastor Edilson Siqueira. Como é que foi o chamado para a obra missionária? Sim. Aí quando eu comecei a pregar e me dedicar um pouquinho mais à parte ministerial, né? Fui separado a cooperador aqui por Curitiba e começou a despertar em mim um desejo muito grande por ganhar almas, né? Eu era uma das pessoas que mais levava vidas ao batismo na Barreirinha, na nossa congregação, né? Cultos ao ar livre e tal, aquele desejo muito grande. E aquilo foi brotando, um desejo, e o Senhor foi falando comigo, né? E aí eu me lembro, o chamado assim, missionário, por exemplo, estivemos na Argentina, mas eu nunca tive um chamado específico para a Argentina. Até me lembro um dia que o ministério reuniu e disse, conta a sua chamada para a Argentina. Eu disse assim, eu não tenho chamada para a Argentina, mas por que você está indo? Porque a igreja está me mandando. Estou aqui para obedecer, e foi a melhor época ministerialmente para mim, foi na Argentina. Foi na Argentina? Foi na Argentina, foi algo extraordinário. Pastor, no Brasil já é um desafio fazer obra missionária. Quais são os desafios de fazer obra missionária na Argentina? Tem os desafios genéricos para toda obra missionária, mas na Argentina é especial, porque o argentino tem uma cisma com o brasileiro, né? Tanto no futebol, na economia, na política, né? O argentino ele sempre se considerou uma Europa, né? Uma Europa na América aqui do Sul. E a vida deles era assim, tipo europeu realmente. Então eles acham que o Brasil é inferior a eles. Aí você chega lá, eu não falava um A em espanhol. E assumi o lugar do missionário nosso que veio embora, uma igreja totalmente argentina, não tinha nenhum brasileiro, né? Mas em 6 meses fluiu tanto o espanhol que quando eu parava nos postos policiais, eu dava minha carteira de brasileiro, eles diziam, não, você é argentino, como estás com o documento brasileiro?
porque eu falava tão bem o espanhol que eles achavam que eu era argentino. Né? Minha esposa aprendeu espanhol dormindo. Eu ia contar, já contei. Você já contei. Mas daqui a pouco Eu quero ouvir. conta de forma detalhada. Detalhe isso aí. A Giane vai cobrar para a senhora contar de forma detalhada essa experiência aí. Quem sabe ela conta já, né? Eu quero Pode ouvir ser. um pouquinho da experiência desse desafio no campo argentino. Então, a preocupação era a língua, né? Meu Deus. Né, chegando lá no país, eu ficava preocupada. Falei, mas como que a gente vai conseguir falar, né, em espanhol? E eu não esqueço, assim, que quando chegamos lá, chegavam os irmãos, tudo começando a falar, e falavam, assim, em castelhano, mas era muito rápido, assim, como se nós entendêssemos, né, conversávamos, né? Eu falei, Jesus, eu preciso aprender a entender, né? E aí a experiência que quando, todas as noites que eu deitava para dormir, as palavras vinham na minha cabeça, assim, eu ia assim montando, sabe, as palavras. Ia assim, memorizando tudo. Memorizando, mas coisa assim linda. E no outro dia, eu lembro, daí chegava as pessoas assim, eu já estava começando a entender melhor e falar melhor. Falei, é só Jesus mesmo. Então, eu digo assim, Deus, né, como é que é? Confirmando, né, a nossa ida para a Argentina. Foi assim, algo lindo. Meu Deus, que glória. E aí com uns 6 meses nós já estávamos fluentes no idioma, né? Graças a Deus. Ficamos lá para uma transição, levamos a igreja a ser para o braço da administração nacional. Com isso cumprimos nossa missão e voltamos. E o desafio sempre é instigante, né? Porque você vai para um outro país, irmão Fábio, e eu me lembro que o valor que a gente ganhava da obra missionária era $200, era a minha ajuda total. Só o meu aluguel era $100, né? Só o aluguel era $100. Nós andávamos 250 quilômetros para receber o pagamento. Meu Deus. E aí precisava comprar uns móveis e não tínhamos recursos. Alugamos a casa por $100, mas não tinha nenhum móvel, nada. Nós fomos de carro, só com as roupas e algumas coisas. E aí eu fui numa loja e cheguei lá e falei, olha, eu preciso dessa cama, preciso dessas 2 camas de solteiro, preciso dos colchões, uma mesa, não me lembro o que mais assim. E falou, que legal, a Argentina estava em crise, né? Eu falei, ponto, agora vendemos, vai salvar nós tudo aqui, né? E tal. E eu falei, eu preciso disso hoje, porque eu não tenho nem onde dormir hoje. Que maravilha, vamos acertar tudo aqui e tal, o senhor vai pagar? Que já falou, não, pior que eu não vou pagar. Eu preciso disso para 30 dias. Eu preciso que o senhor me venda hoje para eu pagar daqui 30 dias. E o homem virou as costas e ficou 1h30 no escritório esperando eu ir embora. Meu Deus. De vez em quando ele saía na porta, olhava assim para ver se eu tinha ido embora. Eu estava lá olhando, dava um tchauzinho para ele. Já era umas 18 para 19 horas, na hora de fechar o comércio. E eu lá esperando, né? Até que ele veio assim, ele disse, mas o senhor quer fiado, né? Eu falei, pois aí, em nome de Jesus eu venho lhe pagar. Ele falou, olha, tem algo me dizendo aqui para eu fazer algo que eu nunca fiz. Me passa o seu endereço que eu vou lhe entregar tudo hoje, né? Então, você vê Deus agindo quando você está assim, disposto a fazer, né? E o interessante, quase que eu digo o pior, né? Mas é o melhor, né? É uma bênção, né? É o melhor. E o interessante é que as experiências são atuais, né? Deus não mudou. O problema é que as pessoas vão ficando mais acomodadas, né? E aí começa a perder a simplicidade que é em Cristo. Paulo fala isso, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo diz, olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês de uma forma ou outra sejam corrompidos e percam a simplicidade que é em Cristo. A simplicidade é crer que Ele é o mesmo. Sim. Que Ele cura, salva, batiza com o Espírito Santo, resolve, faz milagres. Você vai ficando satisfeito financeiramente, resolve tudo, tem recurso e tal, começa a ficar mecânico, automático, materialista. E o Senhor quer fazer milagres, Ele quer operar. Muitas vezes tomados também, né, pela ansiedade que agir por si, né? Não é fácil. É verdade. O campo missionário, ele nos proporciona uma experiência marcante mesmo, né? Porque existem coisas que a gente deseja, mas a gente não necessita. E existem coisas que a gente necessita, mas a gente não deseja. E o campo missionário, geralmente... Pensa num trocadilho, né? O senhor vai falar bem melhor que eu, a pastora também. O campo missionário é uma prova disso.
que nem sempre a gente tem o que deseja, mas o Deus da provisão sempre provê a necessidade. Sim ou não, pastora? Com certeza, sempre provê. E nos piores desses momentos, né, que a gente se sente, a gente via o agir de Deus, né? Nas mínimas coisas, assim. Faltava alguma coisa, Deus preparava alguém, né, para trazer para nós. Então, nunca nos faltou nada, né? É coisa linda, né, o agir de Deus. É descansar, né, no Senhor Jesus. E assim nós fizemos a obra do Senhor. E interessante, irmã Dirce, Fábio, irmã Josi, né? Jeane. Eu falei Josi agora há pouco, é Jeane, né? E interessante que o Senhor quer se revelar a nós com esses detalhes hoje, atualmente, né? Nós precisamos viver isso, precisamos praticar isso, né? Eu me lembro esses tempos atrás que um culto nosso, acho que uma terça-feira ou um domingo, não me lembro, domingo, um dos casais nossos lá trouxe um colega de trabalho e ele estava um pouco embriagado. E durante a mensagem ali eu chamei o rapaz à frente, um jovem senhor, colega de trabalho do irmão nosso, chamei ele à frente e disse assim, posso lhe dar um abraço? Ele falou, pastor, eu estou assim. Eu falei, não, eu sei, deixa eu lhe dar um abraço. E dei-lhe um abraço forte no meio da mensagem. Desci da plataforma, fui ali e falei no ouvido dele, receba um abraço de Jesus. De Jesus, e apertei com muito amor. Sentimos a presença do Senhor ali, né? Então, e depois ele confessou a Cristo. Mas aí no outro dia, todas as manhãs os colegas chamavam ele para tomar uma pinga, o tal do firmar o pulso, né? E na segunda-feira o pessoal falou, vamos lá, firmar o pulso. Ele falou, não vou não. Como não? Ele falou, não vou não. Rapaz, ele falou, não, ontem eu fui na igreja do fulano de tal, aí o pastor me deu um abraço, disse que era um abraço de Jesus. Saiu todo o desejo de eu tomar pinga. Glória a Deus. Não quero mais isso. Eu agora sou de Jesus. Rapaz, o mesmo, ele é o mesmo. Ele não muda, né, pastor? Não muda. Fizemos tanto isso na missão e continuamos fazendo agora, né? Um culto ao ar livre numa esquina uma vez, uma senhora, jovem senhora também, a Cidinha, né? Não aguentava parar em pé de tão embriagada que estava. Quando eu fiz um convite, quem queria entregar a vida a Jesus, no ar livre, não tinha ninguém ali, só ela, só a bêbada ali e os vizinhos na janela, né? Uma cidade pequena. Ela veio assim, se jogou ali no chão, de tão embriagada que estava. Eu pedi que erguessem ela, assim, segurasse, e ela confessou a Jesus. Eu disse, vocês que estão zombando dela aqui hoje, amanhã vão ficar admirados do que Deus está fazendo nela hoje. Rapaz, à noite levou o marido para a igreja, depois levou o filho, e foram todos obreiros nossos, lá, cooperadores da igreja, né? O Jesus é o mesmo, não mudou. Ele não muda. E quer libertar, quem sabe alguém que está nos assistindo aí, né, com algum problema, né? O Senhor toca na tua vida, creia nisto, né? Vai mudar a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Eu creio muito no poder libertador que só o nosso Cristo, só o nosso Jesus, Ele tem. Pastor Edilson, ainda falando sobre a Argentina. Todo Le gusta a história de los hermanos, né? Eu me gusta muito. Eu me gusta. Tá certo. Eu me gusta muito. Muy bien. Alô, los hermanos argentinos. Deus os bendiga. E tem gente aí de Bernardo de Irigoyen com a gente, tá? O Valmor, o Daniel pastor, e alguns outros irmãos. O pastor Edmar está aí com a gente também, nos acompanhando lá. Mas temos gente do Brasil todo nos acompanhando, né? Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos pessoas que nos seguem ali nas mídias, né? na rede social, e certamente estão ligadinhos aí. Nossa saudação a todos eles. Que maravilha. Rio de Janeiro, Pastor Júlio, pastor Adel. Maravilha. Fora os cortes que vão chegar no Brasil todinho daqui a pouco. Eu acredito nessa geração. Através dessas experiências marcantes aí do pastor Edilson e da pastora Dirce. Tem um testemunho, quando vocês estavam no campo missionário, marcante assim de provisão, que vocês estavam passando por dificuldade, por necessidade. Porque a gente sabe que o missionário, tem gente que acha que o missionário vive uma vida de ostentação, de luxo, né? Mas o missionário recebe geralmente uma ajuda de custo ali, que não dá para muita coisa. Então ele depende mesmo da bondade, misericórdia e da provisão do Eterno. E o que missionário
ele mais tem na vida é testemunho para contar. Meu Deus. É verdade. Do Giló. É, do Giló, né? E Conta do Giló aí, pastor. E quando nós saímos para a obra, o Senhor confirmou nossa chamada, não foi uma chamada aventureira, né? O Senhor foi confirmando. Eu era administrador da parte financeira de um conglomerado de empresas, com 24 anos para 25. Estava numa ascensão assim, profissional maravilhosa. E Deus nos chamou e foi confirmando, não foi uma aventura. Hoje todo mundo concorda que é isso, mas no começo, né, a maioria pensa que é uma aventura, né? Você tem que ter sua própria convicção, né? E o Senhor nos tira disso e nos leva para o campo, meu amado. E nós ficamos um ano todo, o Senhor tirando tudo que nós tínhamos de recurso e me dizendo, eu estou fazendo isso porque eu quero quebrar o vaso, fazer um vaso novo, tirar todo orgulho, porque eu quero te usar muito e vai ser rápido. Então a moenda foi muito forte, né? E nós fomos morar num lugar, irmão Fábio, e um ano inteiro não entrou um centavo no meu bolso. Meu Deus. Um ano. O que Deus fez? Fez brotar no quintal da nossa casa, um quintal sem nenhuma expectativa de plantação. Um torrão duro. Fez nascer ali um pé de Giló. Mas Giló, meu pastor. Giló, meu amigo. E o Giló não era pequenininho assim, não. Era desse tamanho. Era o Giló, um Gilózão que parece aqueles tomates grandes, assim, que eu nunca vi daquele já. Meu Deus. Mas não é todo mundo que come Giló não, meu pastor. Giló com arroz, assim, é uma delícia, mas de vez em quando, assim, É. de vez em quando. Nós comemos quase um ano. Giló. Giló e alguma coisa que ganhávamos. É. Se tinha feijão, era Giló e feijão. Se tinha arroz, Giló e arroz. Se tinha macarrão, Giló e macarrão. E é interessante que a minha amada esposa nunca reclamou. Que maravilha. Nunca reclamou. Era a provisão de cada Nunca dia. reclamou, O Giló se tornou o maná diário para vocês. Maná, perfeito. Por isso que o sabor era outro. O sabor é especial. Giló. Né? A boca tá amarga até hoje. Acho que não era amargo, viu? Não sentia que era amargo. Meu E Deus. o interessante, é verdade. Então era Giló frito, Giló cozido, Tudo quanto é jeito. Giló assado. Refogado. Refogado. Tudo mais. Nem a Giló Ana arroz. Maria Braga fez tanta receita. Cozido no arroz. Giló em conserva. O Giló no arroz é muito bom. Giló no arroz é Giló bom. no arroz é bom. Mas o interessante, Fábio, irmã Giane, é que foi morar, não era o combinado, eu aluguei todo o terreno, né? Mas o dono da casa resolveu pôr numa casinha do fundo um cunhado dele, um homem maligno. E um dia ele entra com um caminhão no nosso quintal, irmão, e passa com o caminhão em cima do pé de Giló. Fechou o nosso açougue. Meu Deus. Deu para fazer tipo uma analogia agora com Elias, né, pastor? Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, estava Elias lá no conforto, o povo levando pão e carne, ele tomando água do ribeiro. De repente, Deus vai lá e seca o ribeiro. Foi o homem que passou por cima do pé dele. Fechou, e nós amamos entranhavelmente aquele homem, aquele casal no fundo lá. Tinha, de vez em quando, algum doce, um pudim, nós levávamos metade do pudim pro vizinho. Meu Deus. Ganhava um pedaço de uma carne assada, cortava metade e levava pro vizinho. Rapaz, isso é tremendo. Um dia o vizinho da frente veio na nossa casa, conversando conosco ali e tal. E antes dele ir embora, ele falou, eu vou embora. Eu falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Quero. Eu levei um susto. Falei, mas eu nem preguei para ele, eu não esbocei nenhuma mensagem, assim, não menunciei, né? Mencionei. Ele falou, quero. Eu falei, que legal, Orlando. Então eu vou orar por você. Ele falou, não, minha esposa também quer. Aí saiu assim na porta e falou, Sandra. E a dona Sandra veio lá e falou, olha, não é que nós queremos ser crente? Nós queremos. Já começou a chorar. Ai, meu Deus. Aí oramos pelo casal. Aí saiu de volta, eu falei para a esposa, para Dirce, falei, olha, eu não entendi esse negócio. Não entendi. Eu vou lá perguntar. Muito rápido, né? Eu vou lá conversar com ele, ver o que aconteceu. Aí fui na casa dele. Você tem certeza? Eu fui lá, falei, Orlando, senta aqui, você entendeu o que você fez? Ele falou, sim. Você me convidou para ser crente.
Falei, pois é, mas você entende tudo o que isso significa? Ele falou, sim, eu vou ter que ir para a igreja, tem que batizar, não é? Eu falei, entendeu mesmo. Mas o que foi que levou você a entregar-se a Jesus? Ele chorando, olhou para mim e disse assim, a sua vida. Meu Deus. Meu Jesus. A sua vida. Para suportar este homem que está no fundo aí, nós conhecemos ele, ninguém suporta. Para suportar e amar como vocês fazem com ele, só crente. E eu disse para minha esposa, nós temos que ser crente também. Temos que ser crente. Eles moram hoje lá em Arapongas, é presbítero da igreja, servos do Senhor. De vez em quando me mandam um áudio, pastor, estamos aqui firme. Na Orlando, né? E a Orlando. irmã Sandra. Os filhos todos na igreja, filhos advogados, família toda cresceu no temor da palavra, olhando o pé de Giló amassado. Então tem propósito. É por isso que Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo Meu lê. Deus. E aí eu faço uma reflexão no Salmo 40, né? Quando esperar com paciência e tal. No versículo 3º ele vai dizer assim, né? Muitos verão isto e o glorificarão. Né? A nossa paciência, a nossa tranquilidade. Quando reverte, né? O Senhor, o pessoal vê que Deus está agindo. Não foi necessário usar as palavras nesse momento. Não foi. Não foi. Foi uma Bíblia... Com a vida, né? Com a vida. Foi com a vida, meu A vida é uma pregação, né? Quando eles discutiam, né? Nós orávamos por eles, né? Do fundo, né? Do fundo, era coisa linda. E aí, Fábio, quando acabou o Giló, irmã Giane, o que nós vamos comer, né? O Giló agora virou um pé morto, aí acabou, morreu. Nós fornecíamos Giló para os parentes, os vizinhos, amigos, vinham de lá buscar Giló. E isso era só um pé de Giló. Só um pé de Giló. Só. Olha, é incrível, incrível. Aqueles gilózão, saía um, vinha outro, aqueles Giló que nunca parava de produzir. Gente. E amigos lá buscar Giló. Né? E quando acabou o pé de Giló? Quando acabou, o que nós vamos comer? Aí uma irmã que trabalhava no departamento de educação da prefeitura. Não era viúva não, né? A viúva Não. de Sarepta. A irmã trabalhava no departamento de educação da prefeitura, fazendo sopa para as merendas. E um dia ela disse para nós assim, né? Olha, todo dia sobra muita sopa lá, a gente não sabe o que fazer. Você não tem uns pobres lá perto da sua casa? Tem. Eu falei, tem. Ela falou, você pode vir todo dia aí por 11 horas, que já mandamos para as escolas, as combis, já foram tudo para a roça. Você pode trazer a vasilha que você quiser e leva lá para entregar para os pobres na sua casa, lá perto. E eu ia 11 horas, buscava um caldeirão de sopa, era nosso almoço, jantava aquela sopa. No outro dia buscava lá sopa. Foi uns 4, 5 meses comendo sopa todo dia. E se você me convidar para comer uma sopa que a irmã Giane vai fazer, nós comemos sopa. Eu gosto de sopa. Aqui a gente cozinha gosta, bem. a gente gosta de sopa aqui também. Eu gosto de sopa, viu? Então, Deus dá provisão. E é o mesmo hoje. E eternamente. É o mesmo. O que precisamos é provocar. E nós, como líderes, eu tenho um lema que diz assim, eu provoco, a igreja age e Deus reage. Como é que é, pastor? Eu provoco, a igreja age e Deus reage. Meu Deus. Eu tenho a função, não vou dizer só missão, mas a função de provocar. A igreja vai agir e Deus vai reagir. Tremendo. Ação e reação. Ação e Ação e reação. reação. Pela provocação. Glória a Deus. Você provoca em todo sentido, provoca para o evangelismo, provoca para contribuir, provoca para orar, provoca para jejuar, provoca para tudo, para amar, para agir. A liderança tem essa função. O problema é que nós, líderes, eu falo de nós, sendo um corporativista às avessas, nós estamos meio acanhados, né? Meio até apáticos. Nós precisamos provocar mais a igreja. As nossas cidades, eu prego e às vezes alguns ficam assustados, por exemplo, eu sou pastor em Colombo, todos os colombenses já são salvos. Alô, colombenses, todos já são salvos. Pastor, que é isso? E às vezes eu falo em alguma cidade, alguém diz assim, pela fé, pastor. Não precisa de fé, não. Já são salvos, todos. Mas como assim, pastor? Agora, tem um detalhe, pela graça, pelo sacrifício, todos já têm direito à salvação. Agora, não sabem disso. Estão esperando a igreja ir até lá e anunciar esta verdade. Uau. Para que creiam. A fé vem pelo Porque ouvir. Jesus morreu por todos, né? Paulo escreve a Tito, a graça se há manifestado trazendo salvação a meia dúzia. Não. Não, a todos. A todos. Amém. O problema, até o cantor Joel, da dupla Joel Israel, fez um hino com base nessa palavra. Ele ficou impactado quando ele ouviu isso. O problema é que nós não percebemos que muitos estão morrendo
indo para o inferno com direito à salvação. Meu Deus, que tremendo. Rapaz do céu. Isso é uma grande verdade. Grande verdade que nós não nos despertamos. Repete novamente isso aí, pastor. Qual delas? Muitos estão morrendo com direito, indo para o inferno e com direito à salvação. Porque a igreja está inerte. Só mais uma vez, pastor? Muito. Fixa aqui, tem como dar um close aqui? Não, já tá ali, ó. O senhor tá bonitão ali naquela câmera, meu pastor. Muitos estão morrendo, indo para o inferno com direito à salvação. Meu Deus. Mas por que eles têm direito à salvação, pastor? Porque Cristo morreu, já pagou o preço por eles, morreu e salvou, morreu e ressuscitou por eles. Eles têm o presente, mas não sabem abri-lo. A igreja tem um manual de como abrir. Olha aqui, ó, manual de como abrir o presente. E eles não sabem abrir. Nós precisamos ir lá, isso é discipulado, ir lá e ensiná-los a abrir o presente. Quando eles abrem, meu Deus. A família do prefeito da cidade que nós estávamos lá em Minas Gerais, por exemplo, nós ganhamos para Jesus. Não tinha nenhum crente na cidade. Família do prefeito, nós fomos lá 5 meses ensinando a abrir o presente. 5 meses. Depois de 5 meses, eles entenderam que o presente era deles, estão firmes com Jesus até hoje. 30 e poucos anos. O prefeito e a família? A família do prefeito, toda a família. Foram os primeiros crentes na cidade. Hoje tem centenas de pessoas lá servindo a Jesus, através daquela conversão. Glória a Deus. Gente, nós estamos aqui no Eu Acredito Podcast. É a estreia do nosso programa no YouTube. Se você já é inscrito no canal, continue conosco. Indique o nosso canal para outras pessoas se inscrever também. Ative o sininho de notificações para que quando nós colocarmos os cortes dessa entrevista, você seja notificado. Manda para geral para alcançarmos o máximo de pessoas possíveis. A nossa temática é essa, experiências. Estamos recebendo o pastor Edilson Siqueira, pastor presidente da AD em Colombo, e também a pastora Dice Siqueira. E é um prazer, eu estou ao lado da minha esposa, Jeane Miranda Guimarães de Souza. É linda, viu? Estamos aqui sendo abençoados por Deus através desta conversa tão produtiva, tão edificante, tão espiritual com este casal abençoado, pastor Edilson e pastora Dice. Agora, pastor Fábio, antes de outra pergunta, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse provoco, né? Vamos lá, meu pastor. Porque compete a liderança, né? E a liderança, quando fala de liderança, já pensa em pastor presidente. Não, mas a liderança é pulverizada em muitas funções. É o líder do vocal, é o líder do coral, é o líder da orquestra, é o líder da mocidade, líder de casais, tudo é liderança, né? Então, sim, a liderança toda. Nós precisamos levar a igreja, provocá-los para o principal da igreja, que é fora das 4 paredes. O principal da igreja é cada um ganhando mais um para Jesus. É ser sal fora do saleiro, né, pastor? Ser sal fora do saleiro. Nós ficamos muito ali incrustados em nós mesmos, fechados, enclausurados, né? E a cidade morrendo, os munícipes, os nossos conterrâneos ali morrendo com direito à salvação e sem conhecer isso, né? E os vizinhos, os amigos, né? Eu conheço a história de um amigo que eram 2 gerentes, um crente e outro não crente. Isso é real, aqui na loja de Riachuelo, né? E o não crente nunca deixou o crente falar de Jesus para ele. Até que um dia esse crente aqui, todo dia tomava um café junto, almoçava junto, tomava café da tarde juntos, eram gerentes, né, de departamentos diferentes. E o crente de manhã falou, não vou tomar café. Então eu vou. Na hora do almoço, não, também não vou almoçar, também não vou tomar café à tarde. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, o não crente ficou bravo, falou, mas faz 10 anos que nós temos a mesma rotina, o que foi? Ele falou, você quer saber o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, eu quero saber. Eu falei, então senta aqui. Eu estou em jejum a semana toda para você deixar eu falar de Jesus para você. Uau. Se converteu. Meu Deus. É pastor hoje. Que tremendo. Meu Deus. Então a igreja precisa ser levada a ações assim, né? Não só o evangelismo tradicional, porque nós pensamos que tem que ir para a praça pregar, o pessoal não ouve mais isso. Pastor, uma igreja que não evangeliza não é caracterizada como os salvos egoístas? Eu creio que dá para ser, sim, não é claro. Nós achamos que o céu é só nosso. Né? Ei, o céu não é só teu, não. Jesus morreu por todos.
Nós precisamos ir atrás desses que têm direito à salvação e não conhecem ainda esta verdade, né? O vizinho, o colega, o patrão, um amigo. Nós precisamos, por exemplo, quando eu entrei na última empresa, vou contar essa, Mandir, posso? A senhora deixa, pastora? A última... Ele só conta se a senhora deixar. Eu acho bom, eu gosto de ouvir. Gosta de ele ouvir? falar. Olha, você gosta de me ouvir também, amor? Gosto, amor, gosto muito. Isso tem uma música suave aos nossos ouvidos, né, Fábio? Sim. E a última empresa que eu trabalhei antes de sair para a obra, quando eu entrei lá, eu fiz um voto com Deus, um compromisso com o Senhor, que Ele não me deixasse ser mandado embora enquanto eu não evangelizasse os patrões. Sabia que desafio maravilhoso? Esse foi o voto que o senhor fez com Deus. E nós precisamos provocar a igreja a fazer esses votos, né? A lutar pelo reino. O Senhor acrescenta as outras coisas quando buscamos o reino. Minha prioridade naquela empresa foi o reino, não o meu reininho, mas o reino do Senhor. E por consequência o meu reininho cresce, né? É automático. Quando cuidamos do reino dele, ele tem prazer em abençoar o meu reino, meu reininho, né? E eu me lembro um dia que eu estava numa reunião e o patrão falou assim: olha, lamento informá-los, mas a firma vai falir. Nós estamos num declínio, uma dificuldade, uma empresa grande, um conglomerado de empresas. E aí eu disse assim: posso dar uma palavra, patrão? Ele, pois não. Eu falei: olha, sirvam Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vou orar. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Eu vou orar e a empresa não vai falir. Irmão, e fui para a oração. Meu Deus. Passou uns meses, ele nos reuniu de novo e falou: olha, eu não sei o que houve, coisa e tal, mas mudou a situação. Nós estamos reabilitados, não vai precisar mandar ninguém embora. E eu falei: o senhor não sabe o que é vírgula. Eu disse para o senhor que orar. Nosso Deus resolveu o problema. Aleluia. Né? E antes de eu sair para a obra, tentaram uma tramóia para me mandar embora. Fizeram uma reunião lá, um diretor lá quis tramar a minha despedida. E eu não tinha evangelizado o patrão ainda. E meu voto era evangelizá-lo. Né? E vieram me contar, um 3 cantos, né, pelas costas, vieram me contar que ia ser mandado embora. Eu falei: olha, é difícil, não vou ser mandado embora. Mas como assim? Eu falei: já ficou combinado que você vai ser mandado embora? Eu falei: não vou, porque eu não cumpri o meu voto, meu compromisso com o Senhor. Eu não ganhei os patrões para Jesus. É mais fácil aquele que tramou ser mandado embora do que eu. Dali a pouco ele estava sendo mandado embora. E eu fui mantido na empresa. Passados uns dias, o patrão falou assim: Edilson, aquele negócio daquele jantar dos empresários, a Donep, lembra da Donep? A Donep. Eu tinha já falado para ele do que iria levá-lo, né? Aquele negócio daquele jantar, assim, no restaurante, quando é? Era de 2 dias. Eu falei: é quinta-feira agora. Ele falou: olha, eu com a esposa estou querendo ir lá com você. Rapaz, e foram. E naquela noite aceitaram a Cristo como Salvador. Glória a Deus. Aí dali o Senhor me tirou para a obra e eu deixei eles convertidos. Meu Deus. Então nós precisamos levar a igreja a sair de uma inércia, né? Quase seria pesado, não sei dizer, mas uma anemia, né? É uma doença espiritual, né, pastor? Está assim, né? Pastor, mas sobre o que o senhor falou aí de fazer votos para ganhar alma para Jesus, votos para ter uma oportunidade para evangelizar. Forte, né? É muito forte, porque os votos que nós fazemos hoje é em prol das nossas vitórias pessoais, né? Por exemplo, hoje nós temos campanhas e o que eu quero é que tenha muitas campanhas, porque é melhor as pessoas passarem ali 10 quinta-feira, 14, 21 quinta-feira buscando a Deus do que ficando em casa vendo entretenimentos. Tem até aqueles que criticam as campanhas anuais, geralmente no mês de janeiro, 12 dias de semeadura, janeiro profético, projetando. Tem muitos que batem, mas eu prefiro que as pessoas passem 12 meses ali buscando a Deus por um propósito do que ficarem sem buscar a Deus. Mas o grande problema é que as pessoas hoje só buscam portas abertas, carro, casa. Eles querem as suas bênçãos pessoais, mas se esquecem também de fazer votos como este que o Senhor está fazendo, que é voto de salvar vidas, alcançar vidas, de evangelizar, votos
para ter uma oportunidade de evangelizar alguém. Isso é muito interessante. Ter como foco o reino de Deus, né? Isso, ter como foco o reino de Deus. E a palavra dele é fantástica, né? Busque primeiro o reino, Mateus 6,33, né? Busque meu reino, minha justiça, e estas coisas que ele menciona no capítulo, vos serão acrescentadas. Às vezes alguém diz, todas as coisas serão acrescentadas. O texto não fala isso. O texto diz, estas, que ele falou, né? Que era roupa e alimento. Mas aí o contexto de roupa e alimento é amplo, né? Então muitas coisas surgirão. Mas quando buscamos o reino, né? E eu louvo a Deus pela igreja de Colombo, pastor Fábio, que é uma igreja que tem sede de crescimento, vontade de avançar. Louvo a Deus pelo ministério, os obreiros, nossa diretoria, nossos vice-presidentes, pastor Francisco, pastor Rodrigo, também um dos nossos vices agora, né? Os pastores de área, são 9 áreas que atendem as congregações. E um pessoal que tem vontade de crescer, mas porque eu também estou sempre provocando. Sim. Pastor, o ministério do senhor é baseado na oração. Todos os pastores de Colombo que eu converso, geralmente falam que o senhor é um homem que vive em constante oração. E dentro da oração, Deus ele nos proporciona diversas experiências. Eu sei que não é simplesmente o senhor que vive uma vida de oração. Geralmente um homem de oração é acompanhado por uma mulher de oração, por filhos de oração, por familiares de oração, não é, minha esposa? É verdade, pastora. Então, assim, eu gostaria de saber qual foi a maior experiência que a pastora já teve na oração. Buscando na oração. Isso. A gente sempre, se eu lembrar assim, de algo na oração, foi de cura, né, que eu recebi, né, buscando ao Senhor, uma cura que eu sempre preocupava, que eu tinha um problema de pulmão, né, pneumonia, todo ano eu tinha, né, problema de pneumonia, e eu comecei a orar e pedir ao Senhor, falei, né, não posso, né, ficar com esse problema. E a minha preocupação que eu tinha maior é quando veio a pandemia, né? Eu falei, se eu pegar esse vírus aí, eu vou, né? Porque eu já tenho problema, né, de pneumonia. Comecei a repreender isso da minha vida. E com certeza fui curada. E quando eu tive, né? Peguei esse vírus, né? O coronavírus. E graças a Deus, meu pulmão estava limpinho, não aconteceu nada. Então, foi, né, assim, algo que o Senhor fez, é uma cura, né? Deus, então o Senhor me curou, eu não tenho mais esse problema. Todos os anos eu ficava internada com problema de pneumonia. Você pensou? Era um incrível, assim. Eu falei, mas Jesus tinha que me curar. A senhora estaria no grupo de riscos, né? Sim, né? Muito, né, forte e o Senhor fez um milagre na minha vida, né? Então, é na oração, né? Que a gente consegue e vem os milagres na nossa vida, porque tem que buscar o Senhor mesmo, né? Glória a Deus, que maravilha. Pastor Edilson, qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve com Deus na oração? Sim, deixa eu só completar um pouquinho aqui da que a Dirce estava falando. Cortou aqui meu fone aqui, mas vai voltar, né? Vai voltar. Será que está saindo o som? Aqui, para vocês, tá? Então tá bom. Deixa eu ver lá no YouTube. Pessoal, o som para vocês está bom, tá legal? Tá compreendendo tudo certinho aí? O chat tá bombando aí, é? Tá tendo... Vamos contando aí. O pessoal de Colombo tá em peso aqui, pastor. Meu Deus. Abraço pro pessoal de Colombo. Abraço aí para os irmãos colombianos. Não, gente. Colombense, né? É colombense. Né? Abraço para os irmãos colombenses. Mas, porque havemos de entender, Fábio, que há distinção em vida de oração e momento de oração. Nós precisamos entender isso. Qual a diferença? Sim. Billy Graham, inclusive, responde quando alguém pergunta para ele, Dr. Billy Graham, uma repórter perguntou a ele, fale para nós quanto tempo o senhor passa em oração. Ele falou assim, é mais fácil eu lhe dizer quantos minutos eu fico sem oração. Quantos minutos, se é que eu tenho algum minuto que eu fico sem oração, né? Porque uma vida de oração é uma vida pautada na palavra, pautada no temor, que você vive o Pai Nosso, né? Que o Pai Nosso é um esboço de oração.
Pessoa que vive no Pai Nosso, né? Pratica aquilo na sua vida, uma vida automaticamente é uma vida bíblica, uma vida centrada na palavra. Você está tendo uma vida de oração, né? Agora, momentos de oração é quando você entende o que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta, no secreto, né? Então são momentos de oração, né? E são preciosos. É nesses momentos que ele revela alguns segredos. Você pode viver a vida inteira uma vida de oração, o tempo todo uma vida de oração, mas uma vida quase que, como que eu diria assim, uma média, né? Agora, a profundidade vem nos momentos de oração. Quando eu, terça-feira, por exemplo, chamo alguns, às vezes, para ir lá na minha casa, e a gente passa a noite inteira em oração, né? À noite, paramos a noite lá na minha sala orando. E vamos para a chácara, a gente ficamos lá na chácara da igreja, 3, 4, 5 dias em jejum completo, total, e os obreiros lá juntos, lá, tá? Então são momentos especiais, mas vida de oração. E a Mandice tem uma vida de oração assim muito maravilhosa, de temor a Deus. Eu completo aqui para dizer que na Argentina, uma vez, nós estávamos voltando do culto e passamos assim, olhamos uma casa, estávamos a pé, não tinha carro, olhamos uma casa, vimos uma criancinha chorando. Eu falei, vamos lá ver o que essa criança está chorando. Família que a gente nem imaginava quem era. Chegamos lá, uma criancinha de alguns meses, toda cheia de feridas. Meu Deus. A mulher assim, assustada. E nós dissemos para ela, deixa nós levarmos ela para casa, para nós curarmos ela. E a mãe prontamente entregou. Assustador, assim. Para nós cuidarmos. E levamos para casa, e a Dirce o tempo todo orando por aquela criança. Meu Deus. E limpando aquelas feridas. 3 meses. 3 meses, sabe? Era uma ferida só na cabeça, corpo ferido, quase parecia uma lepra, mas eram feridas mesmo. E ela disse orando e passando óleo, e dando chocolate, dando iogurte, papinha, não sei o que, a criança foi sarando. Quando restaurou, ficou bonitinha, rapaz. Nós Para entregar. Fomos lá devolver, mas daí é uma dor no coração, né? Mas fomos lá devolver e a família aceitou a Cristo como Salvador. É um grande exemplo de uma vida piedosa, né, meu pastor? Então, uma vida de oração não precisa ser necessariamente de momentos de oração, mas o momento de oração é quando Deus revela segredos para nós, quando Ele escancara as portas, né? Então nós precisamos entender isso. Sim, claro. Tem gente que às vezes tem momentos de oração, mas não tem vida de oração. Verdade. Eu conheci um caso de um irmão, até quase parente, que ele orava 3, 4 horas por dia, mas fora daquele período o homem era um desastre. Era uma treva. Um estupim curto, violento, iracundo, né? Mas se legalizava com 3, 4 horas ajoelhado aos pés do Senhor. Então ele tinha momentos de oração, mas não tinha vida de oração. Talvez isso é um mistério que eu estou falando para você que me assiste aqui agora, né? Momentos de oração e vida de oração. Então, é claro que os dois são valiosos, mas se fosse para decidir, a vida de oração é maior. A vida de oração é maior, A né? vida de oração é maior. A vida de oração reflete a uma vida de alguém que foi regenerado. Foi regenerado. E mantém-se em santificação. Isso. Mantém-se em santificação. Mas no momento de oração, meu pastor, qual foi aquela experiência mais marcante que o senhor teve com Deus em um momento de oração? Olha, eu contei até a terça-feira agora, no nosso culto de ensino. Aliás, uma saudação a todos que estão lá nas terças-feiras na Assembleia de Deus de Colombo, no Jardim Fátima, nossa sede, né? Você já esteve lá, já pregou, a irmã, sua esposa também já estiveram lá. Já. E foi uma benção. E minha alegria em tê-los lá sempre na rua São Gonçalo Amarante 274. Olha aí, gente. Jardim Fátima. Pega a divulgação aí da igreja. Assembleia de Deus Ministério de Colombo. Alguém de Colombo, escreva aí no chat aí, né? Qual o próximo culto? Nesse domingo nós vamos oferecer um café na escola dominical para os vizinhos. Opa. Uau! Convidamos todos os vizinhos ali, todas as igrejas de Colombo, todas as congregações vão dar o café do amigo. Olha que a gente viaja, 27 quilômetros para tomar Olha, café. vão ser cafés coloniais tops, viu? Meu Deus! Convidamos todos os vizinhos ali da rua, da quadra, ali da quadra da igreja, né? Viu, Léo? Ó o Léo anotando o endereço ali, ó. Para estar lá, o café da manhã. Vai ser maravilhoso, viu? E uma benção, tanto lá na sede, o pastor Jackson, nosso co-pastor na sede, como lá no São Gabriel. O pastor Rodrigo tá ligado aí, né? Alô, tá São aqui. Gabriel! Tá ligado. Tá pastor Rodrigo, pastor Júnior Viana, que é lá do Campo Alto. Campo Alto. O Adriano.
É o Adriano lá também. do Santa Teresa? O Adriano, É o eu acho- Adriano. Adriano do Campo Alto. O Adriano é do Campo Alto. Campo Alto, Diácono Adriano. Abraço, Adriana. Abraço pra Paloma. Paloma. Que A maravilha. missionária Sara Salles está aqui. Mas qual foi a experiência que o senhor contou na Então, terça-feira, meu Contei pastor? na terça-feira algo assim, não foi um acontecimento de uma realização, de uma resposta, não, foi, eu estava num desses momentos de oração, que eu pauto muito minha vida, para ter uma vida de oração, mas também gosto dos momentos de oração, né? Sim. Eu estava num dos momentos de oração de algumas horas, e eu precisava de algo mais de Deus assim, eu senti que o Espírito Santo veio e me abraçou, irmão. E por trás, assim, me abraçou, me apertou, irmão. Eu sinto até agora aquele aperto, assim. Aquilo ali me elevou, me envolveu de uma forma tão grande, tão grande. Foi algo assim que, para mim, eu queria continuar a vida toda com aquele abraço. Glória Né? a Deus. Literalmente não está acontecendo aquele abraço como foi naquele, mas eu me sinto abraçado, né? Eu me sinto. Então foi um momento na oração, aos pés do Senhor, boca no pó, né? Joelho em terra, boca no pó. Estava até, foi no meu escritório e foi algo assim maravilhoso. Imagino. Maravilhoso. Eu desafio não, provoco você a ter esses momentos de oração mais profundos, eu olhando aqui para os teus olhos aqui na câmara da verdade. Ô pastor, para quem quer ter grandes experiências, a pastora também pode responder. Para quem quer ter grandes experiências com Deus, há essa necessidade desse momento de oração, ainda que viva uma vida de oração, não é verdade? Olha aí. Eu creio que há, né? Temos que orar, né? Em todo momento, né? Não precisa ser totalmente ajoelhados, em pé ou no pensamento. Tem que estar na oração, né? É na oração que nós conseguimos, né? Resolver nossos problemas, que Deus vai entrar com a providência, né? É nos nossos momentos de oração, né? Glória a Deus, que maravilha. Pastor Edilson, eu posso considerar o ministério como uma carreira. Até o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus diz... Quase que você fala Paulo, né? Quase, né? Segurei. A carreira que nos está proposta. O ministério, ele é uma carreira. E nessa carreira existem etapas, existem ciclos. E etapas ministeriais não podem pular. Elas se vivem. Mas é forte isso. Elas se vivem, não é verdade? É forte. Conte um pouquinho da carreira ministerial do senhor até hoje, ser o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Colombo. Muito bem, já vou logo completar 20 anos pastoreando Colombo, né? Meu Deus. Como passa isso? Quase a minha idade, pastor. Como passa isso? Ele faz assim, faz Colombo. Mas eu 17 ou 18? 17 já, né? É. É bom ressaltar, pastores, e você que nos assiste aqui, uma carreira ministerial, alguém que o Senhor vocaciona, chama para cargos de liderança, precisamos entender que essas etapas precisam ser bem vividas. Sim. Etapa inicial, etapa da maturidade e etapa da glória, digamos assim, em questão de realização, de satisfação. Porém, são etapas que precisam ser distintas e principalmente a última que eu disse, não pode ser de acomodação. É verdade. Porque a tendência é acomodar. Eu valorizo muito quando o Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, quando eu falo desse versículo, esquecer das coisas que para trás ficam, devemos esquecer, no sentido de superdimensioná-las, né? Claro que não vamos esquecer, estou falando coisas passadas aqui, porque está na memória, mas de superdimensioná-las, né? De agarrarmos, né? Esqueça, tanto das boas como das ruins, porque as ruins podem te desanimar e as boas podem te acomodar. Uau! Você fica só vivendo de passado, como eu fiz, eu fiz, realizei. Eu me lembro de, às vezes, conversando com alguns obreiros, assim, dizendo, pastor, há 30 anos atrás, eu fazia... Não, eu quero saber de agora, irmão, o que nós estamos fazendo agora? Porque você já ficou, você já passou. Não é? Então não podemos ficar agarrados nas obras passadas, prossigo para o alvo. Há um alvo, há um futuro, há algo na frente. Né? Então a fase inicial é fantástica, porém
muito perigosa, que ela pode te desestimular, você fracassar. Né? Eu tive muitas pessoas que me disseram assim, você não tem chamado coisa nenhuma. Não, você não sabe nem pregar. E de fato eu não sabia pregar. Mas chamado eu tinha. A pessoa estava equivocada. Pessoas que falaram isso hoje, que eram pastores já, e que me viam assim, e inadvertidamente falaram isso. Hoje eu ajudo. Hoje eu socorro. Né? E a pessoa fala, puxa vida, eu estava equivocado. Então, se eu fosse no equívoco daquela pessoa, eu teria desanimado e desistido, enterrado uma vocação. Então, esses que tentaram desestimular o Senhor no passado são aqueles que o Senhor estende as mãos hoje. Estendo as mãos com muita alegria. Não é com arrogância, não é com senso de vingança, não. É porque Deus me proporcionou a possibilidade de ajudá-los. Né? Então, a fase que eu estou hoje, né, depois de quase 40 anos de ministério, é uma fase perigosa, porque não de perigosa de cair, de desistir, não. É perigosa pelo risco da acomodação. Já fiz, já estou tranquilo, agora é só aguardar. Não, eu tenho muito para fazer. Né? Então eu me cobro muito isso. Por isso que eu estimulo muito os irmãos a orar, e quem trabalha lá conosco tem que orar mesmo. Orar, jejuar e tal. Coisa maravilhosa. Perfeito, meu pastor. Nós estamos quase encerrando a estreia do nosso podcast hoje. E eu nem falei do nosso programa de rádio que vamos começar. Não, mas vamos falar ainda, pastor. Vamos falar, porque antes de o senhor falar e nós encerrarmos também, eu ainda quero saber mais alguma coisinha do senhor aqui. Pastor, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, este é o lema da Jocum. A gente conhece, né, a pastora disse, e nós temos o propósito também de fazer Deus que conhecemos, agora fazer Ele conhecido. Qual a orientação que o senhor, a senhora, que passou para a gente tantas experiências aqui hoje, daria para alguém que está nos vendo, que deseja ter experiências com Deus? Você diz entre os nossos irmãos? Entre os nossos irmãos, ou alguém que caiu de gaiato no navio aqui na live e ficou interessado pelo assunto e está dizendo, como é que eu faço para ter experiência com Deus também? Pois é. O interessante, Fábio, é a pessoa ser um inconformado com a sua própria situação. Né? O jovem rico, quando chegou a Jesus, ele tinha a possibilidade de encontrar a salvação, e ali cai por terra a doutrina da predestinação, né? Porque ele tinha uma escolha. Jesus falou, olha, cumpre, eu cumpro, então agora faça isso. Não quis fazer, foi uma decisão dele. Né? Ele estaria contado entre os salvos, entre os rejeitados, a graça irresistível estava nele, não estava nele, né? Não, ali era a opção dele, teve o livre-arbítrio de escolher, não quero. É muito difícil isso para mim. Né? Então, a decisão de cada um é muito forte quando você toma uma decisão de fazer mais por Jesus. E eu convido você a querer ter experiências com o Senhor. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele fala, ele age, ele responde, ele dá, ele supre, ele move, remove, tira, põe, não é? Desde que você queira. Então, provoque o Senhor. É interessante. Juventude, obreiros, irmãs, homens e todos. E alguém que está hoje nos assistindo, como disse você, de repente encontrou aqui o podcast, está aqui nos acompanhando e não é do meio evangélico, digamos assim, não é? Faça provas com Deus, peça ao Senhor que sonhe, Deus te dê sonhos se você está certo ou errado na tua situação aí, não é? Mas notadamente a nossa irmandade, como diz alguns, né? Os nossos irmãos, a família evangélica, nós não podemos ficar acomodados. O mundo jaz no maligno e este mundo espera Jesus. Glória a Deus. Foi interessante, para concluir aqui, e a pastora falar também, interessante que de uma experiência, uma ilustração, que alguém conta que Jesus teria chegado aos céus depois de ressuscitado e falou assim, pai, está cumprida a missão. E o pai parabenizou o filho e coisa e tal. É uma ilustração, né? Não vão procurar isso na Bíblia que não tem. E aí, diz que os anjos falaram assim, mas, mestre, o senhor cumpriu a missão e veio embora, e agora lá na terra, como é que fica? Ele disse assim, eu deixei a missão com a minha igreja. Glória a Deus. Aí o anjo falou assim, os anjos falaram, mas e se a igreja falhar? O mestre teria respondido,
não haverá outra opção. Meu Deus. É com a igreja. A igreja é chamada para responsabilidade e para o compromisso. É com a igreja. E a igreja, Fábio, é muito perigoso a gente descansar no volume, no todo, no macro, e esquecer que nós somos membros da igreja. A igreja não está fazendo, você está dizendo, eu não estou fazendo. É verdade. A igreja não se move, está dizendo, eu não me movo. Não que eu seja igreja sozinho. É um equívoco alguém pensar, eu sou igreja, não, sozinho ninguém é igreja, somos membros da igreja. Você tirar o teu dedo aqui, deixa de ser teu corpo. Verdade. Passa a ser um pedacinho que morreu lá. Sim. Né? A igreja é o todo. Toda vez que Cristo fala, ele fala no plural. Vós, a igreja é o todo. Nós, o todo, seremos arrebatados. Né? A igreja. Tremendo, pastor. Pastora, e a senhora teria uma orientação hoje para os ouvintes que querem ter mais uma experiência com Deus, uma experiência maior, né? Então, eu estava pensando num versículo que veio ao meu coração, que é em Filipenses 4:13, né? Você que está aí pensando, né, em ganhar, né, seu parente, seu vizinho para Jesus, seu filho que está fora dos caminhos do Senhor. Que é uma das maiores experiências, né? Ganhar alguém para Jesus. Está pensando que é difícil. Mas em Jesus, como diz aqui, né, no versículo 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, em Jesus nós podemos tudo, né? Glória a Deus. Temos que ir na fé de Jesus, né? E fazer, né? Ir no id de Jesus e ganhar o nosso parente, o nosso vizinho, ter aquela coragem, porque em Jesus nós podemos tudo. Amém. Né? Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, telespectadores, todos vocês que fazem parte da nação Eu Acredito da minha geração e têm participado com a gente hoje do Eu Acredito Podcast. Fica aqui a minha palavra de gratidão a todos vocês.